Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Olha só, a nossa aula de hoje vai ser só uma atividade mesmo, tá? Porque não tem assunto gramatical para eu explicar hoje para vocês. Eu falei em algumas aulas passadas que eu ia pular algumas atividades, eu ia pular alguns conteúdos, né? Mas tem outros que não dá para pular, tá? Esse aqui é um deles. Então, nós estamos falando sobre biografia e autobiografia, né? Eu já expliquei para vocês na última aula qual é o conceito desses dois. Depois nós vamos estudar rapidinho, vamos estudar mais ainda sobre isso aí, vamos ver algumas características. E hoje a gente vai ver mais uma biografia aí, tá? É um texto bem longo, ok? A gente vai ler aí sobre toda essa biografia, tá bom? E depois a gente vai responder aí umas 10 questões. E é só isso hoje. Vou ler o texto, tá? Depois vou explicar as questões. Vamos lá. Ampliando a leitura, a luta pelos direitos humanos moveu pessoas em diferentes tempos e lugares. No texto a seguir, há informações sobre um homem que foi exemplo para toda a humanidade em virtude da sua luta contra a discriminação racial na África do Sul, Nelson Mandela. Ele liderou com todas as suas forças uma luta não violenta contra o regime racista apartheid. Você já ouviu falar no apartheid? Se não sabe, olha aqui nesse quadro aqui azul aqui do lado. O que é o apartheid? Você conhece a história de Mandela? Quer dizer, melhor ainda, eu faço uma pergunta. Vocês já ouviram falar em Nelson Mandela? Pois é. Tá aí uma breve explicação sobre ele, né? E agora a gente vai ler a biografia dele. É longo, ó. Se prepara aí que é 2,5 páginas. Eita! Bora lá. Fora a vida, um temperamento forte e uma conexão permanente com a casa real de Tembu. O único presente que meu pai me deu quando nasci foi um nome, Halilalá, em Xhosa. Halilalá significa literalmente arrancando o galho de uma árvore, mas coloquialmente o significado mais preciso seria encrenqueiro. Não acredito que nomes são destinos ou que meu pai de alguma forma previu o meu futuro, mas anos mais tarde, amigos e parentes atribuíram ao meu nome de nascença as muitas tempestades que tenho ao mesmo tempo causado e enfrentado. Meu nome mais conhecido em inglês não foi me dado até o meu primeiro dia de aula, mas eu estou me precipitando. Vamos lá. Nasci no dia 18 de julho de 1918 em Mvezo, uma pequena aldeia às margens de Mabashi, no distrito de Umtata, a capital de Tanskei. Meu pai, eu vou tentar ler esse nome dele, tá? Meu pai, Gadla Henry Mipakan Iswa, acho que é isso, era um chefe tribal, tanto por sangue como por tradição. Ele foi confirmado como chefe dos Mvezo pelo rei da tribo Tembu, mas sob o domínio britânico, sua indicação tinha que ser ratificada pelo governo, em Mvezo assumia a forma de um magistral local. Como um chefe designado pelo governo, ele tinha direito a um estipêndio, assim como uma porção dos impostos que o governo arrecadava na comunidade pela vacinação de gados e pastagens comunitárias. Apesar de o papel do chefe ser venerável e respeitado, ele havia 75 anos atrás se tornado degradado pelo controle do governo branco antipático. Meu pai era um homem alto e de pele escura, com uma postura imponente que gosto de acreditar que herdei dele. Ele tinha um tufo de cabelo grisalho bem acima da testa, e quando garoto, eu pegava cinzas brancas e passava no meu cabelo imitando. Meu pai tinha modos severos e não deixava de lado a vara quando disciplinava seus filhos. Às vezes ele era excessivamente teimoso, outro traço que, desafortunadamente, pode ter sido passado de pai para filho. Minha mãe cozinhava a comida em uma panela de tripé sobre uma fogueira no centro da choupana ou fora dela. Tudo o que comíamos era nós mesmos que fazíamos ou cultivávamos.
Minha mãe plantava e colhia o seu milho. O milho era colhido dos campos quando estava duro e seco. Ele era armazenado em sacos ou buracos cavados no solo. Quando preparavam o milho, as mulheres utilizavam métodos diferentes. Elas podiam tanto moer os grãos em duas pedras para fazer pão ou ferver o milho antes, produzindo um fotulo, farinha de milho muito consumida com coalhada. Ou um nigush, acho que é isso. Olha o nome que estranho, né? Nigush, acho que é isso. Mingau de milho, algumas vezes puro ou misturado com feijão. Diferentemente do milho, que às vezes escasseava, o leite de nossas vacas era sempre abundante. Escasseava significa ficar escasso, tá quase que acabando. Quando meninos, nós éramos deixados na maior parte do tempo fazendo o que quiséssemos. Brincávamos com brinquedos que nós mesmos fazíamos. Moldávamos animais e aves com barro. Fazíamos trenós puxados por boi com galhos de árvores. A natureza era o nosso parque de diversão. As colinas acima do Cunu eram salpicadas de pedras grandes e lisas que nós transformávamos em nossas montanhas russas. Sentávamos nas pedras achatadas e escorregávamos pela face das pedras grandes. Nós fazíamos isso até que nossos traseiros ficavam tão doloridos que mal conseguíamos sentar. Aprendi a cavalgar sobre bezerros desmamados. Depois de ter sido jogado no chão várias vezes, pega-se o jeito da coisa. Ninguém na minha família havia frequentado a escola. A minha mãe não estava preparada, mas meu pai, que apesar de, ou talvez por causa de, sua própria falta de educação formal, decidiu imediatamente que seu filho mais novo deveria ir para a escola. A escola consistia de uma única sala, com um teto de estilo ocidental, e localizava-se no outro lado da colina vizinha a Cunu. Eu tinha 7 anos de idade e no dia anterior ao meu primeiro dia de aula, meu pai me chamou para ir à escola. Até aquele momento, eu, como todos os outros meninos em Cunu, havia usado apenas uma manta que cobria um ombro e era fixada na cintura. Meu pai pegou uma de suas calças e a cortou na altura dos joelhos. Ele me disse para vesti-la, o que fiz, e elas ficaram mais ou menos no comprimento certo, apesar de a cintura ser larga demais. Meu pai pegou então um pedaço de barbante e apertou as calças na cintura. Devo ter sido uma visão cômica, mas nunca possuí um traje que tivesse tanto orgulho em vestir do que as calças cortadas do meu pai. No primeiro dia de aula, minha professora, senhorita Medigani, deu a cada um de nós um nome inglês e disse que a partir de então, aquele era o nome que deveríamos usar na escola. Essa era a tradição entre os africanos naqueles dias e, indubitavelmente, devia-se ao viés britânico em nossa educação. Ou seja, era uma tradição que eles tinham ali para concordar, para relacionar eles com os britânicos. Quem não sabe o que é britânico são os ingleses, tá? Vamos lá. A educação que recebi era uma educação britânica, na qual as ideias britânicas, a cultura britânica, as instituições britânicas eram automaticamente entendidas como sendo superiores. A cultura africana não existia. Nossa, que triste, viu? Essa parte é triste. Os africanos da minha geração e mesmo de hoje em dia, geralmente têm um nome inglês e um nome africano. Os homens brancos eram incapazes ou não tinham vontade de pronunciar um nome africano e consideravam que era incivilizado ter um. Naquele dia, a senhorita Midigani me disse que meu novo nome era Nelson. Por que ela me deu esse nome em particular, não faço a mínima ideia. Não consigo definir com precisão o nome
o momento quando me tornei politizado. Quando eu soube que passaria a minha vida na luta pela libertação. Ser um negro na África do Sul significa que, se é politizado desde o momento do nascimento, quer a pessoa conheça isso ou não. Uma criança negra nasce em um hospital apenas para negros, levada para casa em um ônibus apenas para negros. Mora em uma área apenas para negros e frequenta escolas apenas para negros, se é que vai para a escola. Quando cresce, pode ter um emprego apenas para negros, alugar uma casa em assentamentos apenas para negros, viajar em trens apenas para negros e ser parado na rua a qualquer hora do dia ou da noite e ser obrigado a apresentar um passe. Se não o fizer, será preso e atirado na cadeia. Sua vida é circunscrita pelas leis e regulamentos racistas que limitam o seu crescimento, diminuem seu potencial e tolhem sua vida. Essa era a realidade e podia-se lidar com ela de formas infinitas. Não tive uma epifania, nenhuma revelação, nenhum momento da verdade, mas um acúmulo constante de milhares de ofensas, milhares de indignidades, milhares de momentos não memoráveis que produziram em mim uma cólera, uma rebeldia, um desejo de lutar contra o sistema que aprisionava meu povo. Não houve um dia em particular no qual eu falei: deste momento em diante vou me devotar à libertação do meu povo. Em vez disso, simplesmente me vi fazendo isso e não conseguiria agir diferentemente. É uma história bem interessante, porque mostra quem é que é o Nelson Mandela, viu? Vocês viram aí quem é que é o Nelson Mandela e como foi e qual foram as suas motivações para ele lutar contra o sistema racista, né? O apartheid, lá que a gente falou lá no início. E nós vamos agora para as questões. Eu vou ler as questões para vocês. Olha aqui, deixa eu só ler isso aqui que é bem interessante. Ó. É verdade? Essa fotografia retrata a entrada do Museu Apartheid na cidade do Cabo, África do Sul. Nela foram colocadas placas mostrando uma das formas de segregação utilizadas durante o período desse regime racista. Com a implantação do Apartheid, os negros sul-africanos passaram a ser proibidos de circular livremente pelo seu próprio país. Verdade ou mito? Né? Então vamos lá para as questões. 10 questões e eu vou ler cada uma das questões e explicar para vocês. Vamos lá. Mandela iniciou seu relato comentando o significado do seu nome e relacionou a fatos vivenciados por ele ao longo de sua vida. Qual é o significado do nome de Mandela? Olha lá. Letra B. Que relação foi estabelecida entre esse significado e os fatos vividos por Mandela? Né? O que tinha a ver o nome dele? É o nome de batismo, tá? É o nome principal. Essa letra A está perguntando o significado do primeiro nome que ele falou lá no início. Não é o significado que a professora deu para ele. Tá? É o primeiro significado lá. Então, ele perguntou qual é o significado. Ele disse lá que significa tal. E depois, que relação estabelecida? O que tem a ver o significado do nome dele, nome de batismo dele, com a vida dele, né? O que tem a ver? Vamos lá. Segunda questão. Por qual nação europeia da África do Sul, país onde Mandela nasceu, foi dominada? Eu falei para vocês naquela hora, né? A África do Sul foi dominada por outro país. Que país foi esse? Tem lá. Terceira, em seu relato, Mandela comenta que acredita ter herdado do pai uma característica que o levou a lutar em favor do seu povo. Que característica é essa? Também tem lá no texto. Tem uma característica que ele herdou do pai dele, que trouxe essa motivação dele para ajudar a lutar pelo povo dele. Qual foi essa característica que ele herdou do pai dele? Quarta questão. O que Mandela conta sobre sua ida à escola? Ele explicou lá, né? Também, tudo tem lá no texto. O que ele conta sobre a ida dele à escola?
Quinta, que tipo de educação era desenvolvido na África do Sul? Também a gente leu lá, e eu até falei um pouquinho, olha, lá na África do Sul a educação era feita assim, né? Era nos moldes de alguma coisa. Olha, eu quase dei a resposta para vocês. Quem mandava na educação, a educação tinha que ser do jeito lá daquele outro povo lá. Sexta questão. A desvalorização da cultura africana ficava evidente quando, também em relação aos nomes do africano, aos nomes dos africanos. Explique o que ocorria. Veja só. O povo africano lá da África do Sul era desvalorizado. E essa desvalorização dele, ou seja, ninguém dava valor para eles, para os coitados, essa desvalorização acontecia até no nome. Até no nome dele. Imagina, se alguém chegasse para você assim e falasse, ó, fulano, eu não vou... Esse teu nome aí não presta não. Ó, eu vou te dar outro nome porque esse teu nome aí só me lembra coisa ruim. Então eu não vou te chamar desse nome. Você tá vendo? É uma desvalorização. Tipo, poxa, o que é isso, né? A pessoa mudar meu nome. Então a desvalorização acontecia até na hora do nome, né? Aí você vai explicar o que ocorria quando tinha essa desvalorização, tá? Então, olha só, a desvalorização da cultura africana ficava evidente também em relação aos nomes dos africanos. Explique o que ocorria. Beleza. Sétima. No texto, Mandela conta como ocorria a segregação racial na África do Sul. Sublinhe os trechos em que ele cita esses exemplos. Então você vai lá no texto, você vai sublinhar essas partes lá, né? Em que ele cita exemplos de segregação racial. O que é segregação racial? É discriminação, né? Ele sublinha lá os textos em que ele fala sobre as discriminações raciais. Oitava. Mandela apresenta uma série de fatos que despertam nele o desejo de lutar contra o sistema que aprisionava o seu povo. Que acontecimentos foram esses? Entendeu? Então, simplesmente uma pergunta muito simples. Ele apresentava um monte de coisa que acontecia, né? Que ajudaram ele a lutar pelo povo, pela liberdade do seu povo, tá? O que foi que acontecia? Quais foram esses acontecimentos, né? Que motivaram ele a ele lutar pelo seu povo, tá? Nona. O texto lido é uma autobiografia. Que tipo de informações são apresentadas nesse texto? Eu expliquei para vocês nas aulas passadas qual é a diferença de biografia e autobiografia. A biografia sempre é escrita em terceira pessoa. Ele, não sei o que, ele fez isso. E a autobiografia é escrita em primeira pessoa. Eu, não sei o que, certo? Então isso aqui é uma autobiografia. Que tipo de informações são apresentadas nesse texto? Quais são as principais informações que são colocadas nesse texto aí, tá bom? 10ª questão. Quem é que relata essas informações? Não é possível que você não saiba. Se você não leu desde o início, não é possível que você não vai saber, né? Quem é que está contando essas informações? Isso aí não vou nem me deter nessa questão. Para encerrar, aqui ó. A autobiografia é um relato em primeira pessoa, como eu falei para vocês. Em que alguém conta a história da própria vida, apresentando os principais fatos que viveu, isto é, descreve acontecimentos particulares ocorridos em diferentes fases de sua vida. Nesse gênero, geralmente são relatados fatos reais, com uma linguagem objetiva e verbos no pretérito, indicando que se trata de fatos já ocorridos. Quanto à forma, geralmente o texto se apresenta como narrativa, tá? Então, é escrito em primeira pessoa. Os verbos são no pretérito, ele conta coisas do passado e geralmente ele conta como se estivesse narrando uma história. No caso aqui ele está narrando uma história mesmo, está narrando a história de sua vida. Tá bom, gente? É isso aí. Então vocês vão fazer essa atividade aí, respondam todas elas e coloquem as respostas no link da descrição que está embaixo nesse vídeo, tá bom? Professor, eu lhe entrego até quando? Me entregue até sexta-feira, tá? Tá bom? Não tenham pressa de fazer, ok? Essa é só a nossa aula de hoje. A gente se vê amanhã, na aula de amanhã, tá bom? Na aula de amanhã, deixa eu só mostrar o que a gente vai ver aqui amanhã. Aqui, ó, pronto. A gente vai estudar o que é o aposto. E se eu não me engano, eu já falei para vocês em algumas aulas passadas sobre o que era o aposto. Acho que foi até no
no ano passado. E também um vocativo. O vocativo a gente já falou, né? Ó. Lembra aí, o aposto a gente falou sim, mas a gente vai falar de novo. E nós vamos falar sobre o vocativo também. O vocativo a gente falou demais no ano passado, demais, não é possível. Não é que vocês não lembrem. Tá? Então a gente vai falar amanhã sobre o aposto e o vocativo, tá bom? E mais atividades. Enfim. Beleza, gente? É isso aí. Fiquem com Deus e eu vejo vocês amanhã. Beijo para todos e grandes abraços. Tchau.